E o tema agora interessa a muitos, porque 8 milhões de brasileiros são dependentes de algum tipo de droga, álcool, cocaína, crack, maconha, enfim. Uma das drogas mais perigosas, de mais rápida absorção de prazer efêmero, por exemplo, e muito devastador para o organismo, com certeza é o crack. É a forma menos pura da cocaína e causa danos muito maiores para o corpo humano pela velocidade, pela potência que os seus componentes, né, chegam no pulmão, no cérebro. E olha só alguns dos problemas: hipertensão, aí problemas cardíacos, acidente vascular cerebral, o AVC, efizema. Isso são alguns dos efeitos do consumo de drogas, por exemplo, como o crack. E olha, apesar de todos esses males, a violência e o vírus HIV também são apontados como as principais causas de morte desses usuários, principalmente de crack no Brasil. Então, nós temos aqui hoje no Amazônia S.A. um profissional para falar de um tratamento que pode revolucionar, mudar definitivamente a vida de quem tem o desejo de sair da dependência química. Álcool, drogas variadas, cocaína, crack, enfim. Nós vamos falar de ibogaína com o Dr. João Arnaldo Leal, hoje no Amazônia S.A. Ele que já vive no Acre há mais de 25 anos e tem a clínica, o Centro Terapêutico Reviver, e mais de 40 pessoas já passaram pelo Centro Terapêutico Reviver. Gente de São Paulo, de Roraima, do Amazonas, gente do Mato Grosso e, claro, acrianos. Então, a gente vai conversar agora sobre esse tratamento. Bem-vindo, doutor João, tudo bem? Obrigado, Mira, tudo bem. É um prazer recebê-lo, porque esse tema, como eu disse no início da matéria, interessa a muitas famílias, né? Então, o senhor tem contato aí com várias classes sociais no centro terapêutico e o problema é sempre o mesmo, né? A dependência de algum tipo de droga, normalmente causada ou por uma apresentação de amigo ou por um desejo natural e pela questão de você ter uma predisposição ao vício. Então, doutor, eu queria que o senhor primeiro me falasse como é que o senhor começou a entrar nesse tratamento com usuários de droga aqui no estado. Pois então, Mila, é um prazer estar aqui com você. Por coincidência, quando eu conheci um ex-usuário que tinha se tratado com ibogaína, eu me deparei com uma substância maravilhosa. E eu, formado em toxicologia, farmacêutico, bioquímico, especialista em farmacologia, não tinha tido contato. Por quê? É uma substância que no Brasil tem um acesso muito limitado a poucas pessoas. Então, o que acontece é que foi realmente uma dádiva eu ter conhecido essa substância. Então, venho trabalhando com ela já há um ano e com resultados muito satisfatórios, né? E os resultados estão aí, a gente tem trabalhado com bastante satisfação. Olha só, em um ano, mais de 40 pessoas positivo que tiveram o tratamento com a ibogaína. Mas olha, se você for procurar saber mais sobre a ibogaína, sim, ela é uma planta originária da África, né? Mas em Camarões você encontra aí as plantações dessa planta. E o doutor João teve o conhecimento dessa planta. No Brasil, a Anvisa ainda não liberou o tratamento, mas também ela não é proibida, enfim, então a gente está falando de um tema que você pode procurar o Dr. João se tiver interesse de forma totalmente lícita. Mas de qualquer forma, o importante é dizer que quando você fizer essa pesquisa, você vai perceber que na África, né, o Acre também, se a gente for fazer uma relação, tem uma ligação também com uma planta indígena, né, que é a raiz do santo daime, que causa efeitos alucinógenos. A ibogaína é muito parecida, inclusive na África ela é utilizada em rituais, né, religiosos. E interessante, doutor, que quando a gente pesquisa essas plantas que têm esse efeito alucinógeno, né, se a gente for mais a fundo na pesquisa da ibogaína,
a gente vai perceber que ela é uma planta fortíssima, é comentada até como uma das mais fortes plantas alucinógenas, que leva inclusive ao coma se for, né, ingerida em excesso. Mas o efeito é um efeito alopático, é um efeito químico, né? Então eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas entenderem em casa, mesmo tendo essa relação religiosa na África, o tratamento não é feito assim, ele é feito através de cápsulas, né? Então como é que funciona? Bom, na África ela é consumida in natura, somente a casca da raiz. Então, ou seja, a planta, ela depois de 16 anos em média, ela é retirada para ser consumida a casca da raiz. Antes disso ela produz uma quantidade de alcaloide muito insignificante. Então é uma planta que infelizmente ela tem que ser retirada para ser usada. E ela é utilizada nesses lugares como Gabão, Congo, Guiné Equatorial, norte de Angola e Camarões. A tabernante iboga, como é o nome científico da planta, ela é utilizada dessa maneira, né? Para rituais de nativos, a gente não diz indígenas, né, porque são descendentes negros, mas são nativos principalmente os buitis, aqueles pigmeus, né, que perceberam que a substância liberada pela casca da raiz causava nas pessoas uma sensação de morte ou de passagem. Ela é chamada droga do rito de passagem. Por quê? As pessoas utilizam na fase de adolescente para a fase adulta, então eles são utilizados em rituais religiosos, mas não é diários ou frequentes, é só uma vez na vida a pessoa usa, o indivíduo usa para passagem ou para mudança, algum tipo de mudança. Então o que eles inclusive chamam de iniciação. Iniciação para a vida de um adolescente que vai virar um pai, um jovem já, um pai de família. Então ele tá fazendo uma mudança. Ela é a droga da iniciação, da mudança. Entendi. Então, por coincidência, um holandês chamado Harold Lowesoft descobriu que, ao ter curiosidade em consumir essa planta para ter esses efeitos mentais fortes, ele percebeu que o vício dele tinha sumido. Ele usava heroína diariamente. Depois que ele fez o uso dessa substância in natura, ele passou a não necessitar mais daquela heroína. Então ele percebeu que estava diante de uma planta miraculosa. E ele chamou os amigos da Holanda para que eles tivessem a mesma experiência. E a experiência se repetiu também com eles. Deixaram de usar droga e ele patenteou essa substância e divulgou em várias partes do mundo. Então, hoje ela é utilizada em muitos países. No Brasil, em alguns lugares, né, como tem certas restrições de preço. E na América, tem na República Dominicana, tem no Canadá, tem bastante no México. O México é bastante utilizada a ibogaína. E tem uma clínica no Panamá e Brasil. Não existe mais clínicas na América que tratam com ibogaína. E fora isso tem na África, né, na África do Sul, tem em Camarões também, na Europa tem também na Holanda, tem na Inglaterra. E vamos lá para a Malásia, tem uma clínica também. Ou seja, é uma planta que tem pouca divulgação, realmente. Porém, o efeito é muito interessante. Olha só. E é importante agora a gente trazer para a realidade de casos, né? Vamos para os cases, né, de tratamentos que o senhor já realizou. Homens e mulheres, né? E não somente, como a gente já falou no início, o crack ou a cocaína, mas até o álcool, né? E doenças de depressão, porque é uma droga da mente. Mas eu quero que o Dr. João explique melhor como é o procedimento. Porque normalmente as pessoas já estão no limite quando elas vão para um tratamento, né, drástico, que precise de um pouco mais de eficiência no aspecto de medicamentoso. Porque a gente conhece aí várias clínicas que tem a palestra, né, que tem a conversação, e no caso da ibogaína, desse tratamento,
vamos chamar de tratamento mais direto. Sim. Então, queria que o senhor falasse dos cases, dos casos na clínica, lá no Centro Terapêutico Reviver. Como que funciona, se todo mundo é igual, a quantidade de cápsulas é igual, como é que é? Certo, são tratamentos diferenciados. Você foi muito feliz em falar a respeito de tempo. As clínicas, elas de recuperação, elas tratam com palestra, trabalho manual, durante 6 meses, 9 meses. E o tratamento com ibogaína é muito direto, não tem muita conversa, não tem muita palestra, porque o tempo é muito curto, são 5 dias. Então, onde é importante o peso do indivíduo, é importante um eletrocardiograma e exames de perfil hepático, saber como está o fígado, porque de acordo com essas características desses exames, a gente faz a dosagem do medicamento, que é em torno de 15 até máximo 25 miligramas por quilograma peso. Sendo que já aconteceu uma intercorrência, um caso sério, onde foi usado 35 miligramas por quilograma peso em um indivíduo com problema cardíaco já anterior. Então, existe uma onda chamada QT, que é alterada em pessoas já predispostas com problema cardíaco sério, e se tomar uma dose que basicamente é maior que o dobro do que eu costumo usar, que é de 15 miligramas. Então precisaria de 35 miligramas, como já foi usado, com efeito ruim, mas que não é o que a gente usa. Ou seja, toda droga usada em quantidade correta, ela é um remédio, e incorreta, ela é um veneno. E aí varia, então acho que deve ter paciente que toma 1 cápsula, 2 cápsulas, 3 cápsulas e pronto. Já deve ter paciente que toma até quantas? 10? Bom, geralmente são 4 a 7 cápsulas. Dificilmente mais do que isso. Dificilmente. E aí os efeitos durante o tratamento? Como é que fica a pessoa? Basicamente, a ibogaína, como é uma droga da mente, ela liberta a mente do indivíduo, do paciente, para que ele perceba tudo que ele tem feito, geralmente desde a infância, e geralmente lembra de tudo que tem feito de ruim. E parece que ela vai fazendo uma formatação, comparando o cérebro com o disco duro, com o HD, ele tipo formata o cérebro. De uma maneira que, nessa ação do medicamento, aquelas informações que a pessoa viveu, e coisas ruins, vão passando novamente pela mente e parece que vão saindo. Então, deixa depois de 5 dias com a mente livre. Aí, depois disso, sobra trabalho ainda, porque para uma mente livre, a gente tem que colocar coisas boas. É verdade. E várias coisas mais que são continuidade do tratamento que são feitos fora da clínica. Então, é importante dizer, doutor, pelo que eu estou entendendo, que é miraculosa sim na questão imediata, sim. Mas se o indivíduo não continuar ou o tratamento, ou com o desejo constante de não retornar para o uso, né, do consumo da droga em questão, então naturalmente ele está fadado a voltar ao retorno. Então, existe a necessidade, em qualquer tratamento, de manutenção. Justamente. E nesses casos, doutor, claro que tem pessoas que vão conscientes, decididas a mudar de vida. Mas sempre tem aquelas pessoas que fazem o tratamento, passam um período bem e retornam. A gente divide bastante o que é retorno e o que é recaída. Retorno é voltar tudo a estaca zero e recomeçar a usar a droga depois que faz um tipo de tratamento qualquer. Ou convencional, ou um tratamento com ibogaína, ou outro tipo de substância, né, que possa se propor a isso. Bom, o fato é que a recaída, ela pode acontecer no indivíduo que está em tratamento, porém, ela acaba ajudando a ele perceber que aquilo não é a vida que ele deseja, o que ele precisa, o que ele quer. Então, uma recaída pode ajudar ele a retornar com mais força.
A gente tem que entender o que é uma recaída. Agora, retorno à droga é justamente se estabelecer da mesma maneira como estava anteriormente. Sensacional. Gente, o Amazônia S.A. de hoje teve o prazer de trazer essa boa notícia para você que está nos assistindo. Porque, claro, que alguém que está assistindo a gente hoje tem um familiar, né, muitas amigas, muitos amigos que nós temos, diz assim, eu desisti desse familiar, eu desisti de lutar, né, e a ibogaína, ela aparece, né, como uma luz que reacende a uma possibilidade imediata de mudança radical. E aí o importante é que haja sim, né, o desejo e a manutenção desse tratamento. Então, é um tratamento que tem custo, né? O telefone do Dr. João está aparecendo aí no seu vídeo. Né? É importante dizer que ele busca, né, esse remédio fora do país, né, como ele disse no início, na África, mas que é possível no Acre, né, você conseguir tratar um familiar, né, quem estiver nos assistindo. Então, eu fiz questão de ter o Dr. João aqui para poder reacender essa luz no coração de muitas mães, de muitos pais, doutor, porque a gente tem pessoas, né, no nosso meio que sofre e sofre muito com a devastação que a dependência química causa nas famílias. Então, quero lhe agradecer, lhe parabenizar pela iniciativa e o telefone do Dr. João, do Centro Terapêutico Reviver, está aí no seu vídeo, faça contato. Queria que o senhor desse aí as suas considerações sobre o tema, né? Certo. A base de tudo isso chama-se adicção. E você foi muito feliz na hora que você falou naquela predisposição do indivíduo usar uma substância por vários motivos. A substância de abuso por efeito recreativo ou por fugir de alguma situação que ele não está gostando. Porém, a tendência a esse tipo de comportamento chama-se adicção. E a adicção é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença incurável. Ela tem o CID dela, inclusive. E eu peço que os pais percebam, desde criança, que se eles têm um filho adicto ou não. E é fácil perceber. A partir desse tempo que eu estou me dedicando a isso, eu percebo as pessoas falando que são crianças que, desde pequenininha, não têm limites. As crianças que sempre ouvem sim, não querem ouvir não. Então, eu peço, digam não muito mais vezes do que sim. Sim, de vez em quando. Agora, o não sempre. Olha, um tema riquíssimo. Se a gente pudesse, viu, doutor João? A gente ficava aqui horas, porque é um tema impressionante. Você viu essa dica final aqui do Dr. João? Impressiona mesmo, porque tudo na vida tem um começo. E se na criação, né, os pais falham com limites, então você pode estar aí criando já um indivíduo que no futuro pode ter uma propensão ao vício. Então, muito obrigada, Dr. João, foi um prazer. O Amazônia S.A. é este programa que traz informações importantes para você, para a sua família. Sempre que a gente pode contribuir, a gente contribui. Obrigada, sucesso. Prazer foi meu. Foi ótimo. Obrigado.